traga verdade ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, boa noite. Não, eu estou falando com o povo de Deus. Dá um boa noite de povo de Deus aí. Povo de Deus, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Pode assentar no seu lugar. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quem está feliz aqui com o Senhor Jesus? Deixa eu ver você. Aleluias. Irmãos, isso é só o início. Que bom nós estarmos aqui, ser ministrado por esse louvor maravilhoso, amém? Quem gostou do louvor aqui? Como é bom nós podermos estar nesse lugar, que nós temos liberdade no Espírito para fluir, sem preocupar com o tempo, com o horário. Às vezes nós estamos muito presos na nossa liturgia do nosso culto de domingo, e eu entendo, irmãos, o culto ele tem que ter hora para começar, ele tem que ter hora para acabar, mas que bom quando nós temos um tempo para fluir, para sermos ministrados e permitir com que esse amor do Senhor nos constrange, amém? Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Natanael Shaddai, e com o nome e sobrenome desse, você sabe que eu sou filho de crente, né, irmão? Natanael Shaddai, e não é crente comum, é filho de pastor com pastora. Olha que bênção, irmão. E filho de pastor com pastora dá o quê? Dá um ser humano normal, irmão. Dá um ser humano normal, feliz com a vitória do Galão da Massa hoje, aleluia, né? Mas eu fui criado na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, até que um dia o Senhor me conduziu a fazer carisma. Olha que bênção. E irmãos, eu nem de Lagoinha era na época, eu junto com os meus pais era de outra denominação, e o Senhor me chamou para fazer carisma. E eu falei assim: Jesus, o que é carisma? Eu lembro que tocando com alguns irmãos, ministrando junto com alguns irmãos, eu vi que esses caras tinham uma unção diferente, algo diferente. Eu falava assim: cara, o que é isso que você tem? Aí ele falou assim: cara, para você descobrir, você tem que fazer carisma. Aí eu falei assim: mas o que é carisma? Na minha cabeça, carisma era aquela coisa de igreja católica, né? Que eu achava que era o crisma, sei lá. Mas enfim, eu não sabia o que era carisma, e eles falaram comigo assim: olha, para você saber o que é isso, obrigado, irmão, que nunca te falte água, viu? Glória a Deus. E aí, irmãos, eu falei assim: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai ter que converter, né, o coração do pai aos filhos, porque para o meu pai, que era de outra denominação, deixar eu fazer o carisma, né? Aí eu fui conversar com meu pai, falei assim: pai, recebi um direcionamento de Deus de fazer carisma. Aí meu pai fez uma pergunta para mim assim: o que é carisma? Aí eu falei assim: eu não sei, pai, eu só sei que eu tenho que fazer carisma. E irmãos, no ano de 2018, eu comecei a fazer o carisma no meio do ano, e eu cheguei no carisma com já uma bagagem, mais de 20 anos de convertido, um tempo no evangelho, e eu falei assim: vamos ver o que esses professores têm para me ensinar. Ah, Deus, ainda bem que Deus é pedagógico, irmão. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar conosco, né, Babi? Que bênção. A gente chega no carisma, e eu lembro que eu ficava assim: até interessante o que esse professor está dizendo aí. E por fim, irmãos, eu percebi uma coisa, que Deus, ele começou a trabalhar em mim questões do meu caráter, porque não adianta você ter apenas uma instrução bíblica, mas se você não tiver um caráter aprovado pelo Senhor, se você não tiver, irmãos, o conhecimento alinhado com aquilo que é o lema do nosso seminário, que é palavra e espírito, se você correr para as duas extremidades, é muito perigoso. Se você correr só para o lado espiritual, você se torna uma pessoa mística, uma pessoa que tudo eu senti um ventilador, é o Espírito Santo falando. Não, irmãos, eu creio que Deus pode usar um ventilador para falar com a gente, ele tem os seus métodos, mas se você corre para o lado do Espírito demais, você corre por esse perigo. Agora, se você corre para o lado da palavra demais, você se torna muito insensível
e você não tem compaixão com as pessoas. Por isso nós andamos nesse seminário que é da palavra do Espírito, e eu cheguei nesse seminário e o Senhor começou a me desconstruir, irmãos, literalmente. Desconstruir, e eu falei assim: Senhor, por que eu achei que eu sabia tanto e agora tudo que eu sei é que nada sei, só sei que nada sei? Aí o Senhor falando assim: porque eu tenho para construir na sua vida a estrutura que você tinha antes não suportaria. Então, irmãos, se você ao longo do carisma, que eu creio que você vai começar, amém, irmãos? Se você no meio do carisma começar a ter algumas crises, fica tranquilo, irmãos. É Deus abalando aquilo que é abalável para aquilo que é inabalável permaneça. Então, às vezes um dos empecilhos que as pessoas falam assim: não vou fazer carisma porque não tem chamado pastoral. Porque, irmãos, se você está respirando, fala assim comigo, ó, olha aí, Deus tem uma obra para fazer na sua vida e através dela. Como é que você tem certeza disso, professor? Deus, Ele não faz nada à toa. Se você está respirando, Deus tem um projeto na sua vida, e talvez pode ser que no carisma você descubra qual é esse projeto, como você melhor pode servir ao reino de Deus, como você pode ser efetivo naquilo que o Senhor te chamou. E, irmãos, uma coisa incrível do carisma, sabe o que é? É que eu conheci a minha esposa no carisma, gente, olha que bênção. Aí, ó, o João participou de um pouco desse processo, né, João? A Gabi, ela veio do Rio de Janeiro para fazer carisma lá em BH, e aí quando eu comecei a me aproximar da Gabi, ela já foi esperta, né, irmão? O carioca é esperto. Aí ela foi esperta, e aí só porque eu dei 4 bombonzinhos, irmãos, para ela me mandou um textão no WhatsApp falando assim: olha, eu vim para BH para fazer carisma, e eu não quero namorar, eu não quero fazer nada e tal. E eu falei assim: fica tranquilo, eu só quero ser seu amigo, né? Aí ela falou comigo assim: Babi, o carioca, o pessoal fala que o mineiro vem comendo pelas beiradas, né? Mas eu estou vendo você, eu estou te vendo. Eu sou carioca, é esperto. E a esperta casou comigo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha aí que bênção. Fica de pé aí, meu amor, para todo mundo te ver. Você passar um pouquinho de vergonha. Aplauda ao Senhor por esse milagre na minha vida. Te amo, viu? Ela achou que ela só ia fazer carisma em BH, mas Deus tinha um plano maior que o carisma na vida dela. Olha aqui para você ver. E estamos servindo, irmãos, lá em Lagoinha Fernão Dias. Quando você for em BH, você é nosso convidado, tá? Traga um abraço para você do pastor Tiago e da pastora Ana Souza. E sem mais delongas, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao João. Pensa num cara prestativo, nesse tempo de carisma, desde 2018 até o ano de mais ou menos 2023, 24, eu servi no louvor carisma, igual os irmãos estavam servindo aqui. Chegou um tempo também de liderança, e o João era um cara que eu ligava para ele e falava assim: João, preciso de você, cara. E o João sempre prontificando, que o Senhor abençoe sua vida, João, e retribua todo o trabalho que você fez. E eu creio que é só o começo daquilo que Deus fará através de você e da sua família, amém? Vocês estão aí em Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o 8, diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono, exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Eu proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de uma fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido,
pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode repetir isso comigo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez com voz de quem vai ser enviado: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te damos graça por tudo que o Senhor fez nessa noite, mas eu creio, Pai amado, que existe ainda pessoas que vão ser despertadas nesse tempo. Eu creio, Pai amado, que pessoas vão receber um toque do Senhor. Por isso, Espírito Santo, enquanto essa mensagem estiver sendo ministrada, o Senhor tem liberdade para continuar fazendo em nosso meio aquilo que o Senhor já começou no período do louvor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Nós somos, ó Pai amado, uma igreja viva que crê na atuação dos dons do Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade, ó Pai amado, para fluir no nosso meio com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com discernimento de espírito, com dom da fé, com curas, Espírito Santo de Deus. Se houver no nosso meio alguma pessoa enferma, nós clamamos ao Senhor que em nome de Jesus ela receba a cura. Espírito Santo, flua no nosso meio com o dom da fé, com o dom de milagres e maravilhas, dom de profecias, dom de línguas. Pai, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Faça aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu estava ali embaixo, vendo o louvor ministrar, eu só falava assim: Deus, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer aqui neste lugar. Porque muitas vezes nós temos que ser insignificante e deixar que o Senhor apareça. E é tão interessante, meus irmãos, que esse texto do capítulo 6, ele começa sendo narrado com uma frase: no ano que o rei Uzias morreu. É muito claro para nós que Isaías não está dando somente um fato histórico, mas Isaías, ele está declarando sobre algo. O rei Uzias morreu. Irmãos, quando uma nação ela perde o seu rei, ela pode ser levada por vários sentimentos. O desespero, talvez no pensamento: quem será, como será o próximo rei que virá? Porque a expectativa sobre um governante é muito grande. Talvez recentemente, nas eleições do Brasil, você estava com uma expectativa diferente daquilo que foi o resultado das urnas. Porque quando se tem uma troca de governo, existe uma esperança humana sobre uma resposta que um governo humano pode nos dar. E eu queria entender com vocês quem era esse rei que faleceu. Por que não só dizer que o rei morreu, mas Isaías também está nos dando o nome dele. Uzias, ele começou a reinar com 16 anos, e ele reinou por volta de 52 anos, ele substituiu seu pai, que era Amazias, ele fortaleceu o seu exército. A história de Uzias está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, ele desenvolveu grande tecnologia militar, e também a expansão na questão agrícola, nas construções, e a palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele buscou o Senhor, ele foi abençoado. Enquanto ele teve os seus olhos voltados para aquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o seu reino foi próspero e ele foi abençoado. Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no verso 16 do capítulo 26 o seguinte: então, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou
a sua queda. Uzias se tornou forte, ele prevaleceu, ele construiu um exército forte, ele construiu uma nação que era sustentável, que plantava, que colhia, que era rica. E então o orgulho chegou no coração de Uzias. E o problema é que, com esse orgulho chegando no coração de Uzias, ele começou a querer adorar a Deus com a força do seu braço. Irmãos, os seus braços nunca vão conseguir produzir aquilo que somente o seu coração pode entregar. Eu vou repetir, os seus braços nunca poderão produzir aquilo que só o seu coração pode entregar. Irmãos, não adianta você querer adorar a Deus na força do seu braço, a partir do seu esforço, através dos seus talentos. Irmãos, nós adoramos ao Senhor apesar das nossas debilidades, não pelas nossas qualidades. Você já parou que Deus ele aceita uma pessoa como eu e como você? Glória a Deus por isso, irmãos, porque quando eu estou aqui pregando para vocês, eu fico lembrando dos meus defeitos, das minhas imperfeições, mas glória a Deus porque Ele não olha isso, porque Ele nos capacita apesar disso. Não há nada de valor em nós. Mas quando Uzias, ele se enche de orgulho, ele entra no templo do Senhor, e ele quer oferecer incenso no altar. Ele quer fazer algo que era somente da responsabilidade do sumo sacerdote, dos sacerdotes, daqueles que serviam no templo de fazer. Quando o povo vê ele fazendo isso, os sacerdotes vê ele fazendo isso, os sacerdotes logo querem impedir. Você é rei, mas você não pode fazer o que você quer. Não é porque você ocupa um cargo de liderança que você pode fazer o que você quer. Não é, meus irmãos, porque você agora é um carismático que você pode fazer o que você quiser. Não, irmão. Na verdade, nós vamos entender que quanto mais nós aproximamos do Senhor, mais Ele nos chama para ser servos, para ser amigo do Senhor. E o que acontece é que quando Uzias, ele chega ali, o povo repreende ele, o sacerdote repreende ele, e ele é tomado por uma lepra. A palavra do Senhor vai dizer que começa uma lepra na sua cabeça, e quando eles olham para Uzias, ele está leproso, então eles jogam Uzias para fora do templo, e declaram Uzias impuro. Uzias, sem entender nada, ele se questiona por que estão fazendo isso com ele, e até que ele se depara do que está acontecendo. E interessante, meus irmãos, que a lepra, ela é usada para declarar algo sem sensibilidade. Uzias era um cara que ele servia ao Senhor, mas ele se tornou insensível no seu intelecto. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ter sucesso em algo que Deus não aprova. A pior coisa que pode acontecer com alguém, meus irmãos, é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. E Isaías está declarando isso: olha, o rei morreu. O rei morreu, mas ele não para por aí. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes o que nos impede de viver uma vida sobrenatural é a nossa visão limitada, que só fica olhando para aquilo que é natural. O rei morreu, mas nesse tempo onde o rei morreu, essa mentalidade de lepra havia morrido, essa insensibilidade com as coisas do Senhor havia morrido. Isaías declara: eu vi o Senhor exaltado e assentado num alto e sublime trono. Eu me lembro aqui, irmãos, sabe, quando nós vamos ler o livro de Josué, você lembra qual foi a primeira coisa que Deus falou com Josué? Quem lembra?
Capítulo 1 de Josué. Nós lembramos muito de uma oração, de uma frase, onde ela se repete ao longo do capítulo 1, que é: seja forte e corajoso. Mas a primeira coisa que Deus falou com Josué não foi isso. A primeira coisa que Deus falou com Josué foi o seguinte: Moisés morreu. Como assim Moisés morreu? Será que Josué não sabia que Moisés havia morrido? Quando o Senhor diz para Josué: Moisés morreu, Ele está dizendo o seguinte: olha, foi muito lindo a história de Moisés, mas o que ele construiu foi daqui. Agora cabe a você assumir a sua responsabilidade e dar continuidade e levar esse povo a entrar na terra prometida. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não está sozinho. Seja forte e corajoso. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um crente, sabe o que é? Crente que fica na aba dos outros, crente que vive dependendo de uma unção de uma pessoa que ministra, porque ele mesmo não procura encher as suas vasilhas com azeite. Ele está sempre esperando um pregador que venha depositar uma unção especial, alguém do louvor. Ele quer viver um avivamento coletivo, mas ele não se prepara para viver um avivamento particular. Se manifesta um demônio perto dele, ele: peraí, deixa eu ligar para o pastor. Afinal de contas ele recebe para isso, né? Uzias morreu, e juntamente com ele morreu a lepra, morreu a insensibilidade. Agora eu quero te mostrar algo novo, algo que ainda não foi visto, porque, irmãos, quando o rei morreu, talvez a esperança de Isaías estivesse no rei, naquilo que o rei poderia promover para ele. Às vezes a esperança da igreja brasileira há um tempo atrás estava no Messias, que não era o que foi crucificado. Mas eu gosto de Deus porque Deus tem senso de humor. Sabe uma coisa que Deus ama fazer com a gente? Frustrar os nossos sonhos. Irmãos, uma coisa que eu sempre me pergunto é: se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que a gente insiste em viver a nossa? Se Deus sabe o que é melhor para você, se é Deus que conduz as nossas vidas, por que nós fazemos planos e não consultamos ao Senhor? Agora entenda uma coisa: o nível de revelação que Isaías vai ter agora, vai direcionar o seu ministério. O que é isso? Aquilo que vai ser revelado para Isaías agora, aquilo que Isaías vai contemplar, vai determinar o nível do seu ministério. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 119, no verso 105, lâmpada, quem lembra? Lâmpada para os meus pés e luz. Sabe o que é isso, meus irmãos? Essa palavra, ela vai apontar para você qual o caminho que você deve andar, mas presta atenção que essa palavra não te carrega. Ela ilumina onde você deve andar, mas você escolhe obedecer à voz do Senhor ou não. A revelação está diante de Isaías, está dependendo de Isaías, como que ele vai corresponder aos céus, a essa visão celestial que ele está vendo. Por quê? Porque ele pode se comportar como um leproso, como foi Uzias. O que é o leproso? Aquele que é insensível. Você já viu pessoas que estão num ambiente de louvor e adoração, como nós estávamos aqui, e ele consegue ficar assim, acompanhando o movimento do ventilador? E eu amo, meus irmãos, que agora essa geração, ela arrumou uma desculpa para tudo, numa sigla, TDAH.
Presta bem atenção, eu não estou menosprezando, mas eu quero dizer para você que tudo agora as pessoas falam assim, não, é o meu TDAH. Elas não encaram a seriedade das coisas e falam tudo assim, não, tudo irmão, você acha que isso é um problema novo? Irmãos, eu tenho uma super dificuldade de concentrar. Às vezes eu levo horas para fazer um esboço, sabe por quê? Porque eu começo a pensar numa coisa, do nada eu vou pensar em outra coisa, eu dou uma volta, do nada eu falo assim, meu Deus, deixa eu voltar para o texto aqui. É dificuldade que eu tenho, mas eu não posso fugir desse chamado que Deus me deu. Às vezes eu pego o telefone para olhar uma referência bíblica, e aí do nada, quando eu assusto, eu estou olhando coisa de futebol. Eu falei assim, meu Deus do céu. Pega o telefone para mandar uma mensagem para alguém, aí quando vê, você fez tudo, menos mandou uma mensagem para alguém. Quem tem essa dificuldade aqui? Irmãos, todos nós temos dificuldades, mas isso não pode ser empecilho ou desculpa para que você não viva o seu chamado. Isaías, ele está diante dessa visão, contemplando agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é interessante, meus irmãos, que quando Isaías, ele tem essa visão, ele vê que existem serafins, com 2 asas eles cobrem seu rosto, 2 asas eles cobrem seus pés, e 2 asas eles voam, e eles cantam um para o outro, aquilo que o Senhor é, Santo, 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 Deus poderoso, Senhor dos exércitos. Eles cantam não somente sobre a santidade de Deus, mas eles declaram também sobre o poder de Deus. Agora, é interessante, meus irmãos, se Uzias, ele entrou dentro da presença de Deus sem qualquer tipo de reverência, sem qualquer tipo de sensibilidade. Esses anjos estão diante da presença de Deus, mas eles se recusam a olhar para essa santidade que eles estão declarando. Por quê? Reverência. Reverência à presença de Deus. Agora, o desavisado Isaías fez o quê? Ele olhou para onde? Ai de mim! Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isaías, quando ele olha para o Senhor, ele fala assim, o que eu fiz da minha vida? Por quê? Se os serafins, que são seres angelicais, seres celestiais, eles escondem o seu rosto, eu que sou um cara que habito num povo eu sou de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, o que vai acontecer de mim, pois os meus olhos viram o Rei? Irmãos, eu não sei o que vai acontecer com a sua vida, mas a sua vida não permanece a mesma, quando você coloca os seus olhos no Rei. A sua vida muda, de alguma forma. Agora, é interessante que, diante da presença do Rei, Isaías não se torna insensível a essa presença, mas ele corresponde a essa presença e ele reconhece a sua própria condição. Em vez de chegar com altivez para tentar fazer alguma coisa, ele se joga no chão e fala assim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, Senhor, pois os meus olhos te viram, o que será de mim? Os anjos estão cantando sobre a santidade do Senhor, e Isaías, quando ele contempla o Senhor, ele começa a olhar para si mesmo e falar assim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Irmãos, todas as vezes que nós encontramos com a presença do Senhor, ela vai nos constranger. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre sendo aperfeiçoados por essa palavra. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu acho vários erros, todos eles em mim.
Quanto mais, meus irmãos, você vai mergulhando nessa palavra, você vai sendo aperfeiçoado. E quando você casa então, irmão? Quem é casado aqui? Depois que eu casei, eu descobri que eu não sei nem dormir direito. Eu durmo errado, você acredita, João? Sabe o que é o casamento? O maior simbolismo daquilo que vai acontecer, céus e terra se unindo. Irmãos, casamento é duas pessoas diferentes se unindo, que só pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus que dá certo. A carioca e o mineiro. Olha que benção. A Gabi, ela veio de uma... Ela perdeu os pais muito nova, com 12 anos, não foi? 14. Bem no auge da sabedoria adolescência, né? Da adolescência ali. E daí para frente foi ela e a mãe dela para tudo. Ela e a mãe dela, elas eram, o homem da casa, o homem e a mulher da casa eram as duas. Aí, irmão, ela casou e ela achou que ela continuou sendo um homem da casa. Aí Deus tinha que me dar muita graça para falar com ela. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um homem nessa casa para trocar essa torneira. Tem um homem Por quê? Aí eu falei assim, olha, aí eu falei com ela assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, quando você faz isso, você está me desonrando como homem nessa casa. Aí ela, o quê? E aí, irmão, eu vou contar a minha parte, né? Se você quiser saber a parte dela, você conversa com ela depois. Mas sabe o que é isso, irmãos? É um vai ajudando o outro e nós vamos sendo aperfeiçoados. A mulher, ela deve servir para aperfeiçoar o homem e o homem para aperfeiçoar a mulher. Agora, é justamente isso que essa presença ela faz com Isaías. Ela fala assim, Isaías, você se julga como um profeta, mas tudo que você diz não passa de sopro, de vento, porque você ainda não foi avivado pelo meu Espírito. Agora, quando ele reconhece quem ele é, o anjo vai lá, pega uma brasa viva e toca na onde? Nos lábios de Isaías. Sabe por quê, meus irmãos? Foi aonde Isaías reconheceu que ele precisava ser tocado. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus, Ele só toca onde nós primeiro reconhecemos que nós precisamos ser tocados. Se você não reconhece que precisa ser tocado pelo Senhor, irmãos, sabe o que acontece muitas vezes? É que dentro da igreja, pessoas às vezes com cargo de liderança, 20, 30, vice-deus já na igreja, ela tem uma coisa chamada pecado de estimação. O que é pecado de estimação? Aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe. É o site proibido para maiores de 18 anos que você acessa que ninguém sabe. É a cobiça que você faz com os seus olhos que ninguém sabe. É sonegar imposto que você sonega e ninguém sabe. É o jogo no tigrinho que você faz e ninguém sabe. É as apostas esportivas que estão aí destruindo famílias, mas você não. Isso, praga alguma chegará na minha tenda, aleluia, porque eu sou evangélico. A gente fica criando e alimentando pecados de estimações, às vezes o seu próprio sonho é algo que não é nutrido por aquilo que o Senhor, Ele está te direcionando a fazer. Irmãos, eu tinha um plano para a minha vida, e Deus mandou eu fazer carisma, e eu nem sabia, irmãos, geralmente é assim, você nem está entendendo muito o que está acontecendo, você está só obedecendo, porque eu entendi uma coisa, para você ter uma paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão de entender e confiar. Confie no Senhor, se Ele te chamou, irmãos, é Ele quem te sustenta, vai aparecer a provisão, vai aparecer o dinheiro, porque se Ele te chama, é Ele que sustenta, irmão.
Agora nós vamos ver que Isaías, ele reconhecendo, recebendo o toque e recebendo o perdão. Olha aqui que o anjo diz para ele: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nós precisamos, meus irmãos, estar diante dessa presença do Senhor e reconhecer, e nos arrepender, e ter um coração que é exposto diante da presença de Deus, e permitir que Ele toque lá naquele lugar, naquela caverna que você esconde, daquilo que aconteceu lá em 1900 e vovó mocinha, aquilo que aconteceu na sua infância. Sabe, irmãos, o que eu percebo muitas vezes dentro da igreja, é que principalmente Lagoinha, é uma igreja que recebe pessoas que já vieram de outro ministério. Muitas pessoas se convertem em Lagoinha, mas Lagoinha também é um espaço onde pessoas já convertidas vêm e começam a servir. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que as pessoas começam a servir a partir das suas feridas, não a partir das feridas de Cristo. Como assim? Elas se decepcionaram com o pastor da outra igreja, aí agora elas estão em Lagoinha, mas elas não confiam no pastor totalmente. Elas serviam em alguma área na outra igreja, agora elas vêm para aqui e falam assim: ah não, eu até sirvo, mas eu vou ficar escondido, eu não vou fazer carisma. Para quê? Você está ficando louco? Irmãos, Deus não nos chama a nos servir a partir das nossas feridas. Eu sei que você foi decepcionado no passado, mas existe um lugar onde o Senhor quer te tocar para trazer cura, para trazer perdão. Irmãos, é um tempo onde nós precisamos nos arrepender, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não vamos estar prontos para aquilo que vai acontecer agora na vida de Isaías, que é o seu chamado. Isaías está ali então contemplando essa cena, e de repente ele é tocado com essa brasa, e ele escuta uma voz que diz assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, Isaías está tão tocado e tão cheio da presença de Deus, tão vazio de si mesmo e tão cheio de Deus, que ele já responde: sou eu, Senhor, eu vou, envia-me a mim. Irmãos, talvez Isaías não sabia o problema que ele estava se metendo, porque em seguida, logo de dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor começa a dizer que Isaías iria pregar para a nação, e que a nação não iria escutar ele. Irmãos, aceitar ou corresponder a essa presença, irmãos, é uma coisa muito perigosa, porque o Senhor pode te levar a fazer algo que você não quer. Mas e aí, o que vai prevalecer, a sua vontade ou a vontade de Deus? Irmãos, eu casei com 30 anos, estou com 32 hoje. Dia 15 de dezembro nós fazemos 2 anos de casado. Olha que bênção, irmão. Por que eu estou te contando isso? Porque logo quando eu casei, eu também comecei a viajar dando aula. Aí você fala assim: meu Deus, eu orei tanto para casar, eu orei tanto também para ministrar, né? O Senhor me levar. E agora, Deus? Eu fui dar aula, com 3 meses de casado, eu fui dar aula em Manaus, fiquei 1 semana lá em Manaus. Cheguei em casa, aí tinha semana que eu chegava em casa, saía segunda, voltava sexta, ficava sábado e domingo, que era na igreja, e depois eu falei assim: Deus, eu quero curtir minha casa, Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, faz parte do chamado, daquilo que vai exigir, irmãos, de você negação, de você falar assim: eu vou ter que abrir mão do meu tempo. Vai.
E sabe o mais interessante? É que Deus não te chama para viver um tempo com Ele, Deus te chama para viver uma vida com Ele. A vida de Isaías foi transformada por causa desse chamado. Por quê, irmãos? Porque Isaías ouviu um clamor do céu. O seu propósito na terra, irmãos, o seu chamado na terra, ele tem que responder a um chamado do céu. Ele tem que corresponder com aquilo que os céus estão clamando. Por quê? Porque enquanto Isaías olhava para o rei Uzias, ele só tinha esperanças em homem. Uma vez Deus disse algo para mim e falou assim: olha, se você confiar aonde os homens podem te levar, você vai ir até onde as mãos dos homens podem te levar. E por mais influente que seja a pessoa que você conheça, as mãos dos homens são limitadas. Pode ser a pessoa mais influente do planeta Terra, ela ainda é limitada. Aí o Senhor diz para mim assim: mas se você confiar em mim, as minhas mãos irão te levar, e as minhas mãos não têm limite. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos limitamos mediante a essa palavra, mediante a esse chamado. Sabe por quê? O que está acontecendo com Isaías aqui? Aquilo que Jesus disse lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Existe nessa passagem de Atos, capítulo 1, algo muito importante. Jesus está sendo assunto aos céus, e ele diz o seguinte: vocês têm que permanecer em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto de poder. Mas é interessante, meus irmãos, que esse poder, ele não vem de uma forma isolada, ele não vem simplesmente para que você seja um super-herói gospel, mas ele vem com o chamado a ser testemunho. Irmãos, não peça poder a Deus se você não estiver disposto a ser testemunha. É para isso que Ele nos chama. Irmãos, poder, chamado, o eis-me aqui, tem que vir junto com a coragem de falar assim: Deus, eu não sei para que você está me chamando, mas eu vou. Se a Tua palavra é essa lâmpada que ilumina os meus pés, que ilumina o meu caminho, Deus, eu vou. Às vezes é desconhecido, às vezes é uma novidade que Deus está te chamando a viver, é uma direção que você não entende, mas você confia. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Jesus, ele diz no capítulo 9, no verso 62 de Lucas, que aquele que põe a mão no arado e olha para o lado, ele não é digno do reino de Deus. Presta atenção comigo aqui. Ele não falou que aquele que para de arar, mas aquele que está arando. Não sei se você consegue compreender o que Jesus está querendo dizer aqui. Olha só, imagine que esse aqui é o campo que eu tenho que arar. Se eu ponho a mão naquilo que Deus disse que eu tenho que fazer, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia, e eu desvio o meu olhar, eu desvio o meu foco do rei, sabe o que acontece? Obviamente, eu vou parar de andar em linha reta e eu vou pesar a mão para um lado ou para o outro, ou para a direita ou para a esquerda. Quando eu olho de novo, eu volto. E sabe o que acontece, meus irmãos? O arado, ele fica torto. Aí você fala assim: não, mas se é sistemático, é tudo na linha certinho. Não, irmãos. É porque quando você não ara o campo de uma maneira certa, esse campo não produz aquilo que ele poderia produzir. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você estiver arando, mantenha os seus olhos fixos naquele que te deu o campo para arar, naquele que dá semente àquele que semeia. Sabe por quê? Porque só Ele pode fazer você prosperar da forma que o campo pode produzir aquilo em 100% que eu determinei que ele produza. Irmãos, sabe o que Satanás quer fazer conosco hoje? Muitas vezes não é nem tirar a gente da igreja, mas é distrair.
Sabe o que a distração é? A distração é uma arma de guerra que te impede de viver 100% daquilo que Jesus te chamou. Sabe o que Satanás quer que você faça? Colocar na sua mente, você fala assim: eu não preciso estudar mais a Bíblia, porque eu já conheço tudo da palavra de Deus. Gênesis e Apocalipse é o mesmo, desde quando eu me entendo por gente, e irmãos, vai continuar sendo. Agora a diferença é quando essa palavra ela deixa de ser uma história e ela começa a virar revelação dentro de você. Isso deixa de ser algo que foi contado como uma história lá no passado e começa a ser vida. Você começa a presenciar esses milagres na sua vida e você fala assim: quão bom são as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Se não fosse o Senhor, não poderia acontecer isso. Irmãos, é esse chamado que está acontecendo aqui com Isaías. O eis-me aqui de Isaías vem enquanto ele contempla não o rei morto, não o rei leproso, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que com o poder da sua palavra criou todas as coisas e sustenta todo o universo. Você nessa noite, meus irmãos, você tem duas opções. Ou você continua olhando para um rei que é terreno, que pode até te promover algumas coisas, assim como Uzias. Uzias, ele construiu um bom exército, ele conseguiu cultivar alimentos no seu tempo. Mas no final da sua vida, sabe como que Uzias morreu? Ele morreu leproso, sozinho, e o seu corpo não foi enterrado junto com os outros reis. Você pode viver uma vida aqui na terra, irmãos, plantando e colhendo aquilo que essa terra pode te dar, porque a lei da semeadura está para todos, irmãos. Se você é trabalhador, se você é honesto, se você planta, se você trabalha, se você estuda, se você corre atrás, você vai colher isso é fato. Agora, tem pessoas que vivem uma vida limitada somente ao tempo chamado hoje. Irmão, se você viver muito, você vai até os 100, 110, 120, quem dirá? Você já está com 40? Quantos anos você está? Faz as contas aí, quantos anos ainda te resta para plantar e colher nessa terra. Essa é a mentalidade do governo desse mundo. Você tem que gastar o seu tempo em cima daquilo que vai produzir aqui. Agora, irmãos, quando você olha para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sabe o que você faz? Você gasta a sua vida nessa terra, sabe por quê? Porque você sabe que o eis-me aqui, ele também te garante uma eternidade com aquilo que você contempla. Isaías, ele está disposto a gastar uma vida falando e anunciando 700 anos antes do Messias, que ele viria, sabe por quê? Porque ele viu isso de alguma forma, não sei como, não me pergunta não, mas eu creio que quando ele tem essa visão do trono, irmãos, o coração de Jesus foi transferido para Isaías. Não tem como, irmãos, nós hoje vivemos uma guerra cultural, uma guerra intelectual, onde as pessoas elas querem introduzir que existe uma família perfeita, e existe uma família, a família tradicional, e uma família que não sei nem qual que é o nome da outra, mas presta atenção, quando você entende que existe uma família tradicional, constituído por pai, mãe e filhos, você nomeia aquilo como tradicional, mas você também abre brecha para que família não seja somente isso, que existem outras definições de família também. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa boba. Sabe o que está acontecendo? Aquilo que o Senhor construiu, constituiu como família, está sendo desfeito.
Existe uma guerra hoje, meus irmãos, que você não vai conseguir vencer na força do seu braço. Se você não mergulhar e for para dentro dessa palavra, se você não tirar os olhos do rei dessa terra, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar parecido com aquilo que você contempla. Você vai tornar um leproso espiritual. Irmãos, nós estamos numa conferência, e a conferência do Espírito Santo, a conferência ela serve para conferir. Talvez o Senhor te chamou aqui nessa noite para que você confira, para que você alinhe o seu coração com aquilo que Ele te chamou para fazer. Qual será dos reis que você tem contemplado? Será que você tem dito mais eis-me aqui para o rei dessa terra e tem gerado lepra no seu coração? Ou será que você tem continuado a olhar fixamente para o Senhor, para aquele que prometeu e é fiel para cumprir, para aquele que não pode negar a sua palavra? Onde estão os seus olhos? Irmãos, o eis-me aqui, ele não pode ser baseado numa inspiração momentânea. O eis-me aqui não é sobre um arrupio que eu sinto. E aí, hoje o culto está maravilhoso. Por quê? Porque eu sinto arrupio. Irmãos, quem é movido por arrupio é eletricista. Hoje o culto está bom, porque eu estou sentindo a presença. Ei, por que você está sentindo fora algo que você tem que sentir dentro? Por que você está esperando um estímulo fora daquilo que você deveria carregar dentro de você? O Senhor está te chamando para um novo nível. Não dá mais para você contar com o azeite da botija dos outros. O Senhor está te chamando agora para carregar azeite para você e despejar na vida dos outros. Ei, presta atenção aqui. A menor visão de Deus para a sua vida é o transbordo, e transbordo não se vive de pingar em pingar. Transbordo se vive de profundidade, de se alimentar. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Você vai dizer, você vai manifestar aquilo que você está olhando, aquilo que você está contemplando. E a minha pergunta para você: o que é que tem transbordado do seu coração? O que é que tem saído dos seus lábios? Será que são palavras de fé? Será que são palavras de motivação? Quando alguém chega para você com uma notícia: ah, minha mãe está doente, será que você fala assim: Deus tem poder para curar? Ou será que você fala assim: ah, cara, Deus sabe de todas as coisas, né? Está na hora de ela descansar também, né? Será, meus irmãos, que você tem acreditado mais no governo desse mundo? O seu chamado tem sido mais baseado naquilo que essa terra pode produzir? E entenda uma coisa, irmãos: tudo que você planta nessa terra, você colhe nessa terra, mas tudo que você planta na eternidade. Se você planta algo aqui, irmãos, essa terra, ela tudo tem um prazo de validade, agora a eternidade não. Por isso, irmãos, vale a pena viver o chamado. Por isso vale a pena viver para o Senhor e dizer: eis-me aqui. Eu não sei, irmãos, qual é o seu chamado, e o carisma ele pode te potencializar ou te ajudar a descobrir. Nós temos tantas matérias aqui, e eu não quero falar especificamente do carisma, mas eu quero dizer e aquecer o seu coração que tem uma matéria que fala de dons espirituais, irmãos, dons ministeriais. Sabe o que é isso, irmãos? É você olhar para a palavra e a palavra te lê, e você fala assim: cara, aquilo que eu julgava ser o meu defeito, é aquilo que é onde Deus quer me julgar, é onde Deus quer me usar. Irmão, pensa num cara chato. Sou eu, não sou, amor? Não sou chato? Irmãos, fala um versículo errado perto de mim para você ver. Às vezes eu fico assim: não, mas como que eu sou chato? Irmão, sabe o que é isso?
É o dom do mestre despertando assim, porque o mestre, ele não tolera essas coisas. O mestre, quando eu vejo alguém, por exemplo, pregando na internet e pedindo Pix para liberar milagre, quando eu vejo discordâncias doutrinárias, coisas que ferem a palavra de Deus, irmãos, eu me irrito de uma forma. Sabe o que é isso? É o dom do mestre, daquele que preserva pela palavra, daquele que preserva pelo ensino. Aí, irmão, sabe o que acontece? Às vezes você é motivado por isso, e você quer que todo mundo viva aquilo que você está vivendo, só que cada um vai viver naquilo que Deus chamou ele para viver. O ministério de Isaías foi diferente de Jeremias. Isaías era aquele cara que ele ia, e ele falava com o rei. O Jeremias dava uma coisa errada na vida dele, ele parava, chorava, melancólico, né? Às vezes, eu estou entre os dois, às vezes eu choro demais, às vezes eu, entendeu? Irmãos, eu não sei qual é o seu chamado, para que Deus te chamou, mas uma coisa eu tenho certeza, foi para contemplar o Senhor. Quando você contempla Ele, irmãos, sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer que, da mesma forma como o Espírito de Deus, ele sonda os segredos de Deus, 1 Coríntios 2, esse Espírito Santo que sonda os segredos de Deus, ele habita dentro de nós, ele mora dentro de nós. Agora, irmãos, imagine esse Espírito Santo que prescuta os segredos de Deus, que mora dentro de você, ele começa a revelar qual é o propósito da sua vida. Sabe por quê, irmão? Não sei se você sabe. Dono do seu próprio destino, quando na verdade Deus te chama para abrir mão de querer alguma coisa e querer aquilo que Ele quer, e contemplar aquilo que Ele quer, a querer as coisas, a ter um coração alinhado com aquilo que Deus tem para você. Agora, irmãos, quando nós chegarmos no final da nossa vida, o que você espera ouvir do Senhor? Um texto que chama muito a minha atenção é 2 Timóteo, no capítulo 4, onde é a última carta de Paulo. Paulo, um homem extraordinário, que eu sou apaixonado pela sua história, pelo seu legado. Paulo já esteve preso durante 4 vezes. Na primeira, ele louvou ao Senhor juntamente com Silas, e Deus quebrou as cadeias e o libertou. Mas Paulo está no final da sua vida, e dessa vez o Espírito Santo não fala com ele que ele vai sair. Talvez se fosse você, se fosse eu, estaríamos desanimados, mas não é o caso de Paulo. Sabe por quê? Porque ele escreve 2 Timóteo com o intuito de instruir Timóteo a dar continuação ao legado que ele está indo, a continuar o legado que ele começou. Paulo sabe que ele vai morrer, mas que existem pessoas que precisam receber daquilo que ele carrega, então ele está direcionando Timóteo, pregue a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo, porque nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão dias em que o povo, eles sentirão coceiras no ouvido quando ouvirem a verdade do Evangelho. Eles procurarão mestre de si mesmo, que vão dizer o que eles querem escutar, Timóteo. Eles vão procurar igrejas que aprovam o pecado e não confrontam. Eu, Timóteo, já estou sendo oferecido como oferta de libação ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz algo: combati o bom combate, encerrei a carreira, e irmãos, essa é a palavra do cara que está sendo levado, que vai ser morto por causa do Evangelho,
que gastou a sua vida pelo Evangelho, e quando ele chega no final, ele diz assim: cara, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Eu não sei, irmãos, como você quer viver os seus dias, ou na verdade, quando chegar no final dos seus dias, porque vai chegar, irmão, um dia onde você vai ter que prestar contas do que você contemplou. Eu espero, irmãos, poder chegar no meu último dia e dizer, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo no capítulo 4, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para dizer, eu não perdi a fé no meio do caminho, no meio das adversidades, no meio das prisões. Eu sei que agora eu vou morrer, mas eu não estou desanimado, sabe por quê? Porque a minha esperança não está naquilo que essa terra pode produzir, mas o meu chamado, a minha resposta a essa presença é crer que Deus fará por toda a eternidade ainda. Irmão, eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar. Eu queria neste momento que nós orássemos ao Senhor. Mas se Isaías, ele ficou com medo talvez de quando ele estava diante